Vamos para mais um Visão RS, hoje com o Thiago Moisés, que é advogado trabalhista e vice-presidente do PMDB aqui em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arthur. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo, principalmente aqui na Jovem Pan, que é esse canal maravilhoso que conversa e dialoga muito bem com Porto Alegre. Thiago, nós temos aí um grande enfrentamento, mas antes de falar das questões políticas, eu preciso entender daquele cidadão que perdeu o emprego, que perdeu o seu trabalho, e também do empresário que sofreu com essas enchentes. Quais os caminhos agora diante de tudo isso? Essa enchente foi terrível para Porto Alegre e principalmente para o mercado de trabalho. Muitos empresários, principalmente no Sarandi, no Maitá, perderam absolutamente tudo. E muitos trabalhadores vão ficar sem emprego. O que não pode acontecer, que está acontecendo, Arthur, é os empresários que não perderam absolutamente nada estar perseguindo os trabalhadores e querendo usar essa enchente para dar banco de horas, para dar férias, enfim, para ameaçar por demissão de justa causa. Isso não pode acontecer. Mas está acontecendo? Mas está acontecendo. Olha, é direto no meu escritório que eu recebo notícias de empresários que não perderam nada. Eu não estou falando do pequeno empresário. O pequeno empresário que perdeu tudo, esse aí tem que ser solidário. Esse aí tem que ser socorrido pelos governos municipal, estadual, federal, né? Federal. Agora, o empresário que não perdeu nada, né? Tá querendo lucrar mais, está tudo certo, mas lucrar em cima do trabalhador, fazendo com que o trabalhador que perdeu tudo, que não consegue ir para sua casa, que não consegue sair de casa para o trabalho, que ele faça banco de horas, que ele tenha férias. Está sendo, inclusive, ameaçado de demissão por justa causa. É um absurdo em cima de um absurdo. Esse trabalhador tem que buscar o Ministério Público do Trabalho ou um advogado trabalhista. Olha, é um ponto bem importante. A gente começa já de forma polêmica, mas ela é extremamente necessária, porque hoje eu mesmo estava falando com algum grupo de empresários mais que questionavam, por exemplo, o apoio do Pronamp, que era para ter saído na sexta-feira, sai na segunda, e aí nós temos uma grande, digamos, demanda de solicitações, né, desse dinheiro para tocar as empresas. E o governo do Lula, do governo PT, o presidente do Brasil, ele anunciou uma ajuda de 2 salários. Tá por dentro disso? Sim. Mas esse dinheiro também é a grande dúvida, né? Da onde vai sair esse dinheiro? Na verdade, há muitas promessas do governo federal, né? Se o governo federal colocar em prática tudo que ele prometeu, eu acho que não vai ter nenhum brasileiro que vai ficar insatisfeito com isso. É muito bom. Só que o problema é que é muita promessa e não está sendo cumprido absolutamente nada. O nosso ministro Paulo Pimenta prometeu, e isso tu pode procurar nas redes sociais dele, junto com o presidente Lula, casa para todo mundo que perdeu. É verdade. Prometeu casa para todo mundo. Aí veio com esse auxílio reconstrução de R$5.100, que mal tu compra uma geladeira e uma TV para uma casa. Mal compra isso, né? Mas segundo as contas dele, compra muita coisa. Mas eu quero saber o seguinte, foi prometido casa. Se tu chegar e olhar as redes sociais do presidente Lula ou do Paulo Pimenta, tu vai ver eles entrando em abrigos, abraçando as pessoas, dizendo, tu vai ganhar uma casa melhor do que tu tinha. E qual é o projeto disso? O fato aconteceu em São Leopoldo, né? Qual é o projeto disso? E nós agora, em cima disso, o governo Lula prometeu que vai pagar 2 salários dos trabalhadores. Isso ajuda o empresário, é um baita no projeto e ajuda o trabalhador. Claro, tem a condição, né? O empresário não pode mandar embora o trabalhador por mínimo mais 2 meses. Ou seja, são 4 meses de estabilidade para o trabalhador. Não, e tá tudo certo. Lógico, tá tudo é lindo. certo, é maravilhoso. A economia se mantém com isso. Mas cadê? Não sai do papel. É muito fácil chegar aqui e prometer um monte de coisa e não entregar. Isso é extremamente complicado. E eu acho que, nesse momento também, nós vemos que 15 bilhões, que eu, sendo bem honestamente contigo, na outra enchente falava assim, mas veio dinheiro e não usaram todo o dinheiro. Mas como é que tu vai usar se tem 1.000 restrições? Sim. São inúmeros setores, né? Aí eu vou, não defendendo o empresário, mas aquele cara que tem lá um restaurante, tem 12 pessoas trabalhando lá dentro, foi totalmente atingido. Como é que faz para... Esse cara tem que ser auxiliado pelo governo. Tem que ser auxiliado pelos 3 governos. O empresário que perdeu tudo e o trabalhador que perdeu tudo, eles são iguais. Não há distinção entre eles. O que não pode é o mau empresário, Arthur. Porque tem o que não perdeu tudo, que tem a sua loja.
Moinhos de Vento só foi alagado, né? E que está usando a enchente para se livrar do trabalhador que ele não quer, sem pagar as verbas acessórias, dar um banco de horas, enfim. Mas o empresário que foi prejudicado, ele tem toda a razão do mundo. Ele tem que negociar, inclusive, com o sindicato dele, Arthur, para tentar algum tipo de benefício para ele conseguir dispensar o trabalhador. O trabalhador também não pode perder nada. E o governo, principalmente o governo federal, que diz que é da pauta trabalhista, né? Diz que é da pauta dos trabalhadores, ajudar o empresário e o trabalhador nessa situação. Olha, bem importante isso. Eu estava fazendo umas anotações aqui, porque eu acho que é de suma importância nós citarmos esses assuntos, né? E nós temos 3 esferas. A federal, a estadual e a municipal. Eu vou começar lá em cima. A tua avaliação do governo Lula e do governo PT em tudo isso. Olha, preciso ressaltar, né? Tendo a Simone Tebet, uma das principais mandatárias do MDB, ao lado do presidente. Mas apesar de eu estar vice-presidente do MDB, eu não estou aqui na Jovem Pan falando como vice-presidente do MDB. Eu estou aqui falando como advogado, como um cidadão de Porto Alegre e um pagador de impostos. Então, a minha opinião, que não é institucional, é que o governo do PT promete muito, mas não cumpre. Houve diminuiu um pouco o retrocesso nos direitos trabalhistas, mas também não se acrescentou absolutamente nada. Não se trouxe nada novo. Mas agora, não é o governo PT que é o defensor do trabalhador? Mas até agora não propôs absolutamente nada. A gente está esperando que, né? Foi prometido, por exemplo, que a reforma da CLT iria acabar. Não acabou. Foi prometido vínculo de emprego. E podemos discutir esse vínculo de emprego do Uber, tá? Porque eu sei que a posição majoritária... Eu vou chegar nisso aí. A posição majoritária é contrário, inclusive, do pessoal do Uber. Tá, mas aí tá. O pessoal do Uber não quer. O pessoal do Uber não quer vínculo empregatício. Por que discutir isso? Essa é uma questão um pouco maior, Arthur. Assim, na Europa, o Uber... Está no Brasil, né? O Uber vai ser obrigado a pagar os direitos trabalhistas, tá? Nos Estados Unidos tem decisões esparsas mandando reconhecer, tá? Há uma característica total que o Uber tem uma relação trabalhista com os seus motoristas, preenche todos os requisitos, tá? O trabalho é por pessoa física, é mediante remuneração, né? Por mais que seja variável. A habitualidade, ninguém pega um Uber, dirige Uber uma vez na vida, outra na morte. É todo dia, usam como emprego, né? Não, é uma nova fonte de renda, é um emprego. É um novo emprego, não? E um emprego que remunera mais que um assalariado de uma empresa. Um chão de fábrica. Né? Não, um chão de fábrica com certeza. Mas ou não. Só que o problema é que é o seguinte, a gente vai chegar num momento, e não vai ser tão longe assim. A gente vai chegar num momento que este trabalhador que se desgastou num serviço pesado, sentado num carro, dirigindo 12 horas por dia, ele vai precisar de alguns auxílios, principalmente o INSS, e ele não vai ter. Hoje, se ele bate o carro dele, que ele tá botando o carro dele, para dar lucro pro Uber. Se ele bate o carro dele, ele que vai ter que pagar. Agora, se ele tá dirigindo para mim, eu que tenho que pagar o carro dele. Porque eu estou auferindo lucro, mas isso é uma discussão enorme. E eu tenho um posicionamento em relação a isso, né? O governo federal tinha um posicionamento muito parecido com o meu, mas recuou. E hoje o governo federal não está fazendo absolutamente nada em relação aos trabalhadores de aplicativo. É outro absurdo, é outro que prometeu e não entregou. Então, eu vejo o governo federal um governo que não está avançando absolutamente nada. E nós temos aí um cenário extremamente complicado, né? O nosso Rio Grande do Sul tem 497 municípios, desses 467 foram atingidos, de uma maneira ou outra, muito atingidos. E aí nós temos o nosso estado, o governador Eduardo Leite, que viu o governo Lula colocar o Pimenta aqui para resolver as coisas. E aí fica uma certa briga política, um palanque político entre ambos. Tem uma piada que se conta aí que o Rio Grande do Sul tinha 2 governadores, né? Um sem dinheiro e um com dinheiro, né? O governador Eduardo Leite, ele errou muito na gestão da crise. Eu acho que o principal erro do governador Eduardo Leite foi fugir da imprensa, fugir de colocar a cara,
fugir de discutir as coisas com a população. Ele ficou muito preocupado em fazer gravações, em colocar o pessoal dele, a maioria, né, são CCs do governo, para atacar quem o criticasse, mas ele não apresentou absolutamente nada concreto. Ele tá, e acho que é o cara de todos, entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, quem mais perde e quem mais derrete nesse cenário é o governador Eduardo Leite, com certeza, com certeza. E aí vem um ponto importante, né? Nós temos o gaúcho, acho que tem muito isso, que ele gosta de um líder, né? Ele gosta de uma figura. Afinal, nós temos o Laçador aqui na entrada de Porto Alegre, né? Mas a gente quer um representante, né? Como é que faz a avaliação do governo nesse caso? Qual dos 3 governos? Não, no nosso, governador do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite? Não, o governador nós temos um, né? Eu acho que o governador Eduardo Leite, ele sucumbiu com a crise. E a primeira vez que eu vejo o governador Eduardo Leite, ele já está no 2º mandato dele, é a primeira vez em todas as crises. Ele passou pelo Covid muito bem. Ele se colocou muito bem, ele teve o posicionamento dele. Se o posicionamento dele é certo ou não é certo... Mas ele se posicionou. Mas ele se posicionou. Só que agora, nem gente, ele não se posiciona, ele foge. Ele dialoga com a imprensa dele, a imprensa oficial. Ele dialoga através das redes sociais dele. Ele foi atacado por quase todos os blogueiros aqui do Rio Grande do Sul e não respondeu, e fugiu. Mas tu acha que tem que responder? Tem que responder. Ele tem que conversar, ele tem que dialogar com a sociedade. Ele é governador dos gaúchos. O mundo mudou. Não dá para se comunicar apenas pelo diário oficial. Não dá para se comunicar apenas pela imprensa tradicional. Ele tem que conversar com as pessoas. Ele tem que explicar o que está acontecendo. Ele tem que mostrar um planejamento e não ficar atônito. O presidente Lula nomeou um governador no lugar dele e a cara dele reflete o governo dele nesse momento. Não acha que faltou uma atitude naquele momento? Claro que sim. Claro que sim. Tinha que ter se imposto. Ele tinha que ter dito pro presidente Lula, dizer assim, olha, presidente, que bom que tu vai ajudar. Nós temos um governador aqui. E sou eu. Sou eu. Passe o dinheiro pra mim. Por que tá nomeando outra pessoa? Então, foi muito mal o governador Eduardo Leite. Ele derrete com isso, ele derrete. E toda a projeção dele de ser presidente da República foi por rala abaixo. Será que o PSDB não vai abraçar ele nessa? O PSDB também tá morrendo, né? Infelizmente, o PSDB não tem mais tanta força. É muito possível que o PSDB vai entrar numa composição com alguém. Hoje o PSDB perdeu as suas figuras mais importantes. Fernando Henrique, né? Um dos maiores presidentes que o país já teve mais, e aí não tem mais aquelas grandes figuras. Né? Perdeu o próprio Geraldo Alckmin, que agora é vice do Lula, mas por outro partido. O Dória tá saindo, se é que não saiu do partido já. Então o PSDB sucumbiu. Temos o governo federal, temos o governo estadual e chegamos no governo municipal, Porto Alegre. O governo municipal, eu acho que é importante usar esse canhão da Jovem Pan para falar sobre isso. É uma canalice que a oposição faz em querer culpar o Melo por todas as questões que acontecem em Porto Alegre. É uma canalice sem tamanho. Muita gente diz assim, olha, Porto Alegre está debaixo d'água só em 1941, isso é culpa do Melo, que não fez manutenção disso, não fez manutenção daquilo, blá, 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 blá. Então, o Melo é prefeito de Canoas, Arthur? O Melo é prefeito de Eldorado do Sul? Não alagou igual? Isso é desastre climático. Mas tu não acha que alguém tem culpa nisso? Olha, eu acho que assim, tem que se pensar em lato senso em mudanças climáticas, tá? Esses dias eu estava num programa desses de internet, também online, e depois de mim veio um vereador que está há mais de 16 anos no poder aí, tá? Que diz que faz grandes coisas pelo 4º distrito lá, enfim, não vou nem entrar no nome nem no mérito. E aí é um cara que, em tese, é estudado, em tese conhece as coisas, né? E quando se entrou no assunto de mudanças climáticas, esse mesmo vereador, 16 anos no poder, disse assim, mas isso não tem nada a ver com mudança climática, isso aí, vocês têm que entender que jogar monóxido de carbono na atmosfera, o vulcão também joga. Gente, o meu filho, que tem 7 anos de idade, 8 agora, acabou de fazer 8 anos de idade, o meu filho sabe que um vulcão joga enxofre, não joga monóxido de carbono. Então, esse negacionismo climático é uma das coisas que muda muito. Tá, mas tu acha que tudo que aconteceu é culpa do clima? Tu acha que não tem culpa do ser humano aí? Tu não acha da gente não se adaptar, tu né? não acha que tem culpa de má gestão, não, só de agora.
Não, mas Porque, assim... porque o lixo que tu larga hoje vai te refletir lá na frente. Eu acho que é um... Não, mas aí é mudança climática. E a mudança climática tem tudo a ver com o ser humano. Tem tudo a ver com poluição. Tem tudo a ver com a forma que a gente trata as coisas. Realmente. O nosso processo está acelerado. O que está acontecendo hoje era para acontecer 10, 20, 30 anos. Sim, a responsabilidade é total do ser humano. E a gente deveria ter se adaptado. Deveria. A Holanda, por exemplo, tem esses problemas, está adaptada. Os Estados Unidos têm esses problemas, está se adaptando. E, se eu não me engano, Miami encheu de água esses tempos. Em um dia encheu de água, no outro estava tudo seco. Sim, a gente tem que se adaptar. Acho que agora a gente começou a aprender isso. Agora, responsabilizar o governo atual por isso é uma sacanagem. Mas aí que tá, mas aí nós vamos... Falamos do... Aqui já falamos muito sobre vários pontos, né? O senador Heinz esteve aqui, na mesma cadeira que você está, e ele desenterrou um projeto de 2012. Tá, um projeto que não foi feito. Que um projeto que tinha 5 etapas, 2 foram iniciadas, e que, segundo o próprio senador, nós teríamos talvez 10% só do impacto que nós tivemos. Cara, como é que um governo não vê isso? Tô falando a âmbito total do Brasil, né? Mas daí falha todos, né? Falha todos. Mas a gente fica sempre culpando quem tá agora, né? Percebeu isso? Isso. E sabe o que me deixa mais irritado com uma situação dessas? É que nós temos uma Câmara de Vereadores, composta por 32 vereadores, né? Aqui na capital, isso, 36. Né? 36 vereadores, tá? Desses 36 vereadores, eu acho que deve ter uns 12 que são de oposição ferrenha, né? E alguns que falam uma coisa ali, mas falam outra fora, tá? Os 12 que tentam culpar o prefeito Melo por isso, ficaram 4 anos e não falaram absolutamente nada. Qual é a se o Melo fosse culpado por isso, o que eu não acho que é, se ele fosse, qual é a responsabilidade da Câmara de Vereadores nisso, Cipriano? Eles não têm que fiscalizar? Eles não têm que apresentar projeto? Eles não têm que saber aonde que está sendo investido o dinheiro? Hoje todo mundo virou especialista agora em caso de bomba. Nunca se falou tanto em MET, em caso de bomba, em bombeamento de água, em Guaíba. Sucateamento do DEMAI, privatização. Tu é a favor ou contra? O que é? A privatização? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Muito relativo, né? Muito relativo. Eu, sinceramente, hoje sou mais contra a privatização do que a favor. Porque eu acho que a água é uma coisa... Mas eu não tenho uma opinião bem formada. Não tem como formar isso, né? Nós não tivemos a experiência dos dois lados ainda para entender como seria, né? A CE, por exemplo, foi privatizada e não melhorou nada. E eu era super a favor. Eu era super a favor da privatização da CE. Né? E não melhorou nada. Ao contrário, ficou até pior a situação, né? A gente tem uma Equatorial que é horrível. E que é responsável muito pelos desastres aqui também, né? Porque quando o bicho pegou, quando a água entrou, resolveram desligar a luz de um monte de lugar, sem avisar a prefeitura, sem avisar. Quando entra a água no Menino Deus ali, na primeira, a responsabilidade é total da Equatorial. Ela foi avisar a prefeitura que ela ia desligar... Já tá desligado. Quando já estava desligado. E aí como é que tu avisa pro pessoal? E aí como é que tu te organiza? Então, tem privatizações que não dão certo, tem outras que dão certo. Hoje a gente tem um celular e um avanço, porque privatizaram as telecomunicações. O governo Brito foi muito bom nisso aí, Fernando Henrique também, né? Mas tem outras que não dão certo. Pois é, nós temos um fenômeno climático totalmente anormal, né? Na verdade, o que aconteceu foi isso. Nós não tivemos uma coisa controlada, né? Não foi avisado. Se fala-se muito também em alguns municípios aí que tinham aviso e tudo mais. Mas não há como tu controlar o alcance da água. Nós temos um bom exemplo de Santa Catarina, que tem estudos, que tem... Cara, a gente tá sempre atrasado. Já percebeu isso? Sim. A gente não é um país... Não, nosso estado, cara. Não, mas nosso país também, tá? Nosso país também. Em São Paulo, esses tempos... Eu me esqueci o nome da cidade, mas em São Paulo, esses tempos também choveu mais de 200 milímetros em 2, 3 dias e alagou absolutamente tudo. No Nordeste tem É que essa selva de pedra que a gente vive não pode esperar nada diferente, né? Entende? É uma realidade, né? Então o Brasil ele não está preparado por isso. E eu acho que é importante, eu acho que o mais importante disso é que a gente fique atento a essa questão de mudanças climáticas e pare com o negacionismo climático. Isso é o principal. Nós temos aí vários fenômenos da natureza. Nós falamos aí em próprio gelo vem derretendo, cada vez menos em espaço territorial, né? Enfim. Mas eu super entendo isso, eu acho que é muito disso. Nós falávamos a semana passada, nós tivemos o nosso inverno começando no dia 20, 21,
se eu não estiver enganado, né? De junho. E nós não tínhamos frio ainda. Tivemos 2-3 dias de frio. Olha, eu acho que eu botei casaco 2 vezes. Ó, nós estaríamos de manga curta agora tranquilamente. Tranquilamente. E nós estamos com o ar-condicionado ligado. Então tu imagina o calor que vem representando isso. Mas nós não temos mais uma estação pré-definida. Ainda mais Porto Alegre, né? Que chega a ter 4 estações no mesmo dia. Porto Alegre é fantástico isso. Mas, e onde é que tá, cara, a turma que defende o meio ambiente, essa história? Olha, eu não tô vendo eles, né? Também, né? Eu vi agora aparecer muitos oportunistas que nunca defenderam o meio ambiente, que nunca defenderam, para atacar principalmente o governo municipal. Dizer que é a responsabilidade do governo municipal. Mas eu não tô vendo nenhum, não vi nenhum desses que estão atacando apresentar um plano ambiental. Eu acho que é um momento também de solidariedade. É um momento de todos os políticos se juntar e entender que isso vai acontecer de novo. Setembro do ano passado, Eldorado do Sul, choveu bastante Eldorado do Sul, mas Mussum ficou debaixo d'água, tu te lembra disso? É. Mussum ficou debaixo d'água. Encantado, Mussum, Encantado, Mussum, acho que Lajado também, não? Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro do Sul, todo vale. É isso aí, setembro do ano passado. Novembro novamente. Novembro mais, né? Não, novembro setembro, setembro foi maior. Isso. E agora chegou aos mesmos números. Exatamente. É que muito é a junção dos rios, né? A gente tem que entender que nós temos diversos afluentes que vão chegar no Guaíba, né? Nós temos lá o Rio das Antas, que forma Taquariantas, vira Taquari, vai chegando no Jacuí e vem descendo. E tem o fenômeno do El Ninho também, né? Isso aí. Tem mais isso também, né? E nós temos o grande acúmulo de chuvas, por exemplo, que fez o Rio Gravataí, juntar com os efluentes dos arroios e chegar toda aquela água lá no Sarandi, por exemplo. É uma situação muito difícil. Agora, o que me preocupa, e eu quero usar o microfone para falar isso, é os oportunistas. E tem muitos. O oportunismo é uma coisa que ela é muito válida, né? Em todo momento da vida você foi oportunista, seja para pegar uma oportunidade, que na verdade, né, o oportunismo vem de ser oportuno, de ter oportunidade. Sim. E aí, a oportunidade, o que são as oportunidades hoje, né? Tem a oportunidade de você ser muito feliz, de você né, ganhar na Mega Sena e tudo mais, né? Mas tem a oportunidade de você fazer uma grande besteira. Exatamente. E aí que eu acho que entra esses pontos, cara. E a gente vê, por exemplo, tem um deputado do PSOL, tá? Tem um deputado do PSOL que passou 2 anos como vereador e depois, agora, está como deputado. Esses 2 anos que ele esteve como vereador, eu não vi ele em nenhum momento discutir questões climáticas. Quando acontece a tragédia, todo dia no Instagram dele tem um post apontando, denunciando, fazendo, acontecendo. Se isso não é oportunismo... A pauta dele sempre foi as questões raciais, está tudo certo. Acho que cada um luta pela bandeira que quiser. A minha bandeira são os direitos trabalhistas. Muito mais que muito vereador do PT por aí, por exemplo. Eu defendo muito mais direito trabalhista do que muito vereador do PT. A questão desse deputado é uma questão racial, tá tudo certo. Agora vem virar um especialista em questões climáticas para atacar o governo? Cara, mas eu acho que... perdão pelo cara, mas é uma expressão minha que eu uso. E nós temos uma relação boa. Eu jamais... Eu não tenho formalidades. Mas eu super entendo essas questões, né? Eu chamo de oportunismo político, né? Porque, cara, a política ela é maravilhosa. Mas, infelizmente, o que impera no país hoje é a politicagem. Se eu digo assim, se serve a mim, funciona. Se não serve a mim, não tenho por que me preocupar. Vem a mim, mas ao vosso reino nada, né? Que nem a gente diz... Tu sabe, Arthur, que no mesmo programa que eu tive agora, um blog desse aí, importante, não vou citar o nome, né? Porque concorrência a gente não cita o nome, mas... Não, sem problemas. Eu estive lá, né? Tem uma página no Instagram com bastante curtidas e tudo, e aí teve uma postagem dizendo assim, vice-presidente do MDB defende direitos trabalhistas, tá? E aí vários comentários ali positivos, alguns negativos, é tudo parte da democracia. Mas o que me surpreende, Arthur, é que um vereador do PT, veio ali no post, me atacar. O que mais tem, né? A mim, ao meu partido, dizendo, mas como assim? Defender o direito trabalhista é do MDB. Claro, é um vereador que tá cheio de processo também por caluniar e injuriar as pessoas, né? É esse tipo de vereador. Aí eu pergunto o seguinte, o cara é vereador do PT, Partido dos Trabalhadores, o que ele fez pelos trabalhadores nesses últimos 4 anos? Absolutamente nada. Mas eles são os leões no Instagram. São os leões para ofender as pessoas. Mas para apresentar uma pauta, não tem pauta absolutamente nenhuma. Cara, Câmara de Vereadores, né? A gente fala tanto de vereadores, eles estiveram aqui, e eu deixo bem claro aqui que os microfones do nosso
aqui o Gorilas Play, entre o nosso estúdio de podcast com a Jovem Pan, estão sempre abertos e eu faço questão de, no Visão aqui, RS, receber todo mundo. Porque justamente é isso, né? Qual é a tua visão sobre determinado assunto? E a gente fala aqui sobre política, sobre economia, sobre reconstrução, sobre sociedade, né? A gente fala sobre diversos assuntos, falamos sobre educação, enfim, sempre com algum tema muito importante que é a vida das pessoas. E tudo envolve política. Claro. E aí temos na Câmara de Vereadores diversos partidos. E eu, às vezes, me paro e pego e boto lá na TV, Câmara de Vereadores, para ver um pouco do que está acontecendo. Eu vejo muito discurso. Bastante. Mas isso eu falo abertamente. Acho que é bem tranquilo quanto a isso. Como é que a Câmara... O que a Câmara poderia ajudar mais, assim? Arthur, eu sou suspeito para falar, tá? Mas, de novo, aqui não fala o vice-presidente do MDB. Aqui fala o Thiago Moisés, advogado trabalhista. 17 anos lutando pelo direito do trabalho. Membro da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas. Membro da Comissão Especial do Direito do Trabalho da OAB. Vice-presidente da ABA, Núcleo Trabalhista. O meu pai tem 30 anos de advocacia trabalhista. Então, um cara que tem uma vida assim, olha para a Câmara e não vê nenhum defendendo o trabalhador. Nenhum. Nem os caras dos partidos, do Partido dos Trabalhadores. Não há uma defesa, não há legislação, não há pensamento, não há uma ideia de se criar que seja um fundo de amparo ao trabalhador ou ajudar o pequeno empresário também nesse caso, né? Vindo dos vereadores, até o governo municipal tem feito algumas coisas legais, com o Cine, tem trabalhado bastante, Secretaria de Desenvolvimento Econômico também está ajudando o pequeno empresário, mas da Câmara de Vereadores, que tu me pergunta, eu não vejo essas iniciativas. Né? E quem deveria estar lutando pelo trabalhador, que é o que move a nossa máquina, não está fazendo absolutamente nada. Né? É uma Câmara que não se renova. Tu te considera um municipalista? Eu me considero um municipalista. Como é que tu vê as soluções do município hoje? Eu acho que a primeira solução do município é dialogar com o cidadão de Porto Alegre. Essa é a primeira questão, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é não aumentar impostos. Eu acho que esse governo municipal agora foi muito bem, né? Não, tudo bem, mas nós tivemos aí o governador Eduardo Leite que justificou... Não, mas é que isso eu estive com alguns presidentes de alguns órgãos e foi uma justificativa muito assim, cara, como é que tu vai aumentar os impostos da cesta básica? Não tem condições. Eu tenho empreendimento de gastronomia. Sim. Eu ia gastar um valor elevadíssimo mensal a mais. Sim. O governador Eduardo Leite prometeu e não cumpriu várias coisas, né? Mas o governo municipal, puxando aqui para a nossa pauta municipal, o governo municipal, ele cumpriu muito bem isso. Eu acho que uma das primeiras coisas é não aumentar impostos, né? A outra coisa que a gente tem que trabalhar é respeitar o mínimo o direito dos trabalhadores, né? Buscar que os trabalhadores sejam mais amparados, né? E o governo municipal vai muito bem com o Cine ali. O Adriano Weimann está fazendo um baita do trabalho lá no Cine também. É um parceiro, ele está fomentando o emprego e tudo. Então, são coisas que a gente tem que buscar em Porto Alegre. Tem que buscar em Porto Alegre. E outra coisa que tem que ser estudada também muito é essa questão do trânsito aqui de Porto Alegre, né? Porque o trânsito de Porto Alegre está completamente parado. Isso também tem que mudar. E agora eu acho que o que falta também é um vereador começar a fazer proposições ambientais decentes. Propor algo que vai resolver as coisas. No governo Sartori... o primeiro, não, o único governo Sartori, né? Porque depois ele perdeu a eleição para o Eduardo Leite. No governo Sartori, tinha uma ideia de retirar areia dos rios. Retirar areia, inclusive do Guaíba, tá? E o judiciário impediu. Então, assim, tem que se enfrentar esse tipo de coisa. Se o rio tivesse um pouquinho menos de areia, talvez não tivesse subido tanta água, né? Teve vereador que veio aqui e falou dessa questão de poder liberar essa dragagem do rio, né? Retirar essa areia, né? Né? Nós temos diversos rios aí, acho que o Rio Gravataí também deve ter muito cascalho. Rio Taquariba, eu sei que tem bastante. Cara, o cascalho ele é fundamental para fazer muitas construções. Claro! E nós estamos aí quebrando cabeça para limpar o negócio. Exatamente. Eu super entendo que existem a FEPAC e tem todo o seu direito, todo o seu valor, mas a gente tem que ter algumas flexibilizações. E acho que a Câmara de Vereadores também, como a Câmara dos Deputados, pode auxiliar nisso. Não, deveria, né? Deveria. E isso tudo cai em cima da Câmara dos Vereadores. E outra coisa que tá faltando, Arthur, é que as coisas têm que ser mais abertas. Tu, que é um cara que é um cara que busca o conhecimento, que busca a informação, um cara que tem as coisas, tu perde o teu tempo assistindo a TV Câmara para ver o que está acontecendo. Mas a população não sabe como as coisas estão acontecendo. Tem que ter um pouco mais de visibilidade para os trabalhos dos vereadores. Eles têm que mostrar o que estão fazendo. Mas também, será que eles querem mostrar o que eles estão fazendo? Será?
Porque eu não estou vendo absolutamente nada. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. E é um ponto importante. E agora nós vamos ter um reflexo aí na economia, porque muitas empresas sim voltaram, muitas empresas estão voltando, muitas não voltaram e muitas não voltarão. Mas a gente tem que ter uma ideia que Porto Alegre hoje tem cerca de 1,8 milhão de habitantes, se não estiver enganado, né? E circula, enfim, circula por la cidade, mais ou menos é esse número, entre... Quase 2. Quase 2, que circulam em Porto Alegre, né? Cara, a gente tem que ter uma ideia que a gente teve 10% da cidade afetada. 10 a 15%. É muito pouco. Mas o reflexo disso em toda a população, ele foi gigante. Sim, mas ele pegou o Sarandi. 90 mil. Falando de área... Mas no Sarandi, quantos que ficaram... Aí que é o ponto que eu vou chegar. Nós temos várias bolhas que são mundos diferentes, que não aconteceu nada. Absolutamente nada. Onde eu moro, lá na Diário de Notícias, não aconteceu Não mudou nada lá, vida. Não mudou nada. Em compensação, a minha amiga que tem um salão de beleza no Maitá perdeu o salão de beleza. Aí, isso que é o ponto. Essa conscientização das pessoas de tudo isso que aconteceu. Ainda mais os políticos deveriam ser ainda maior para poder resolver. Mas o que tu pode dizer para aquela pessoa que não tem que apoio ela tem que buscar agora? Olha, isso é importante, tu me dá um gancho para me falar que quando começou esse problema da enchente, eu fui lá para o Geraldo Santana e fui um dos coordenadores da triagem do Geraldo Santana. Tá? O que a gente fazia lá no Geraldo Santana? Eu não sou da prefeitura, eu fui como um voluntário, né? Eu auxiliei até a prefeitura fazer isso, mas eu fui como um voluntário. O que a gente fazia lá, Arthur? A gente pegava, recebia as pessoas que foram afetadas pela enchente, a gente fazia a triagem das pessoas. A gente dava uma alimentação básica para elas, né? Um mínimo, assim, né? A gente dava uma roupa, a gente dava... Até Thiago, deixa eu só Claro. ilustrar um pouco isso, tá? Sim. Tô fazendo cobertura lá no Geraldo Santana. Não, eu tava fazendo cobertura lá no Guaíba, na Orla. Na Orla. Lá, enfim. E as pessoas chegando das ilhas, né? Aí estavam lá chegando e eram direto acolhidas, né? Recebiam o cobertor, se esquecer um pouco, iam comer. E aí uma pessoa perguntou, tá, mas por que elas têm que comer agora? Qual que é o procedimento? Eu falei que tem muito tempo sem comida. A pessoa acaba, por mais que ela seja, no meu caso, assim, um pouco mais reforçada ou não, tu acaba se desnutrindo, né? Que desnutrição não tem nada a ver com gordura, são coisas totalmente diferentes. Então, esse acolhimento ele é fundamental. Mas, depois disso, depois do teu trabalho, as pessoas foram colocadas em abrigos e tudo mais. De lá elas iam para abrigos. Mas esse abrigo ele tem que ter uma data. Sim. A pessoa tem que ter a sua casa de volta. Sim. O abrigo não é a solução vitalícia. Tá, mas daí a gente chega no início da nossa conversa. O governo federal não disse que ia fazer casa para todo mundo? O governo municipal não tem dinheiro. Tanto é que o Melo afirmou agora na coletiva que ele precisa de dinheiro federal para terminar. E mais uma coisa, o Melo tá dando um monte de isenção de IPTU e de imposto para todo mundo atingido, e tem que dar mesmo, né, evidentemente, né? Então, Porto Alegre já tem uma crise econômica, né? O governo do O nosso estado tem. O nosso estado tem uma crise maior que Porto Alegre, Arthur. Com todos os defeitos do governador Eduardo Leite, ele não tem dinheiro para nada. Né? E o governo federal vem aqui bem bonito, bem belo, promete casa para todo mundo e vai embora e não dá nada. E esses dias foi pago uma parcela de auxílio moradia da prefeitura que foi com R$400 a menos, que eram os R$400 que o governo federal prometeu que ia pagar. Porque uma parte foi do governo estadual, uma parte municipal, mas a parte do governo federal não chegou. Então também tem que parar um pouco com essa politicagem. É um momento de convergir nas opiniões. É um momento de pensar no Estado. E qual vai ser a solução? Mas para pensar no Estado, alguém tem que ceder. Hoje eu vejo só com brigas de dois lados. Alguém vai ter que ceder ou esquecer nesse momento os lados e pensar na população. Mas é a polarização, né? A polarização tomou conta desse país. Ou tu é A, ou tu é B. Ou tu é preto, ou tu é branco. Ou tu é Grêmio, ou tu é Inter. Ou tu é Grêmio, ou tu é Inter. Mas polarizou. E isso tá fazendo com que as pessoas votem em candidatos que elas não sabem a proposta. Eu certamente, se eu fosse candidato e fosse polarizado para um lado, ninguém ia querer saber o meu projeto. Era só eu dar uma gritaria para um lado ou gritaria para outro que eu ia ser eleito. A população também tem que se conscientizar em saber em que ela está votando. Porque discursinho de um lado ou de outro não vai resolver absolutamente nada. E é isso que está acontecendo hoje. É um berrando um lado, outro berrando o outro. Só que nesse caso, nós temos um governo municipal, e aqui falo de Porto Alegre, sou de Porto Alegre,
né? A gente tem um governo municipal que está tentando de todas as formas reconstruir uma cidade que teve uma enchente pior que 1941. Talvez com mais recursos, mas não preparada para o momento. Claro que não. E com um governo federal que tem uma condição financeira para ajudar. Melhor que a de 41. E não ajuda. E eu vou te dar mais uma informação aqui, que não precisa ser off, eu só não vou dizer quem me disse, tá? A gente descobre. Não vou dizer quem me disse. Mas havia uma pressão muito grande para ser liberados os precatórios do Rio Grande do Sul, do exercício do ano que vem, para esse ano. Os precatórios federais para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul. Tá? Esses precatórios normalmente são pagos no início do ano, janeiro, fevereiro. Queriam ser liberados agora. Por que queriam que fossem liberados os precatórios agora? Uma coisa óbvia. Claro. A economia, ela só funciona com dinheiro circulando. Sim. Nós temos um... Dinheiro em casa não paga conta. Nenhum. Não. Nós temos Adoraria ter um colchão cheio de dinheiro, mas não paga conta. Não vai pagar nada. É. Nós temos um comércio quebrado. Nós temos trabalhadores sendo demitidos. Nós temos uma dívida gigantesca das pessoas. Nossa. Cada vez mais o SPC, Serasa, tem negativados. E vai aumentar mais. Não, com certeza. Vai aumentar mais porque nós estamos numa crise e as consequências futuras vão ser piores. E o governo federal, através do ministro Lewandowski, foi claro em dizer que não vai antecipar os precatórios. E não agora? Vai. Tu entende que a quantidade de dinheiro que iria entrar, que ia movimentar a economia, não vai entrar? Eu ouvi de uma pessoa que... Olha isso, cara. Eu ouvi de uma pessoa que... o FGTS, que é nosso, que é direito. E aí eu entendo que tem alguns poréns também, porque Porto Alegre, por exemplo, liberou o SAC Calamidade, né? Colocou todos os CEPs da cidade. Isso. E depois teve um reajuste, né? Que não são todos que podem ser sacados. A tua área tem que ter sido totalmente alagada, enfim, tudo mais. E aí nós temos uma procura gigante por esse saque calamidade. Mas o FGTS é nosso. Só que é o FGTS que sustenta hoje a habitação no Brasil. E é o que sustenta a Caixa Econômica Federal. E aí? Tu vai tirar todo o dinheiro da Caixa? Mas a gente está falando de um país, Arthur, me desculpa a indignação, Sim. A gente está falando de um país cuja lei do FGTS, a lei do FGTS, tá? Que tem mais de 40 anos essa lei, diz assim, ó. Os depósitos do FGTS devem ser corrigidos por taxa que, no mínimo, represente a inflação, tá? É isso que diz a lei. De 1983 ou 84 até hoje, foi corrigindo pela TR, taxa referencial, tá bom? Essa taxa referencial não representou a inflação. Mais de 30 anos, quase 40 anos que ela não representa a inflação, Arthur. Foi pro STF. Sabe o que o STF disse? Os trabalhadores estão certos. Os trabalhadores estão certos. A partir de agora vai ser assim. Para trás, esquece. Então nós fomos saqueados 30 anos. E o STF disse, é verdade, vou cumprir a lei, mas só daqui para frente. Então 30 anos que tu perdeu do teu FGTS, o STF não recompôs. Esse é o nosso país. O teu dinheiro. Ou seja, se tu tivesse investido na poupança ou em qualquer aplicaçãozinha michuruca, seria melhor que tu deixar o teu dinheiro rendendo pelo FGTS. É um absurdo atrás de um absurdo. É o país da insegurança jurídica. E falar em segurança, nós temos que falar de dívidas, de contas, né? Que cada vez mais... E a insegurança da pessoa é de ficar devendo, é ficar, claro, insegura na segurança pública também, que é fundamental, que a gente entende que está... Eu não diria... eu não posso usar uma palavra errada, porque a segurança pública, ela existe, ela é eficaz, ela trabalha, mas faltam pessoas. Faltam pessoas mesmo. Só que o Rio Grande do Sul, em 26 anos, já pagou 5 vezes o valor da sua dívida. E ela refinanciada está 11 vezes o valor maior. Nós nunca saímos do chão, porque nós estamos sempre devendo. E esse dinheiro é dos gaúchos. É um gaúcho que pagou seu imposto que está lá. E que agora está tendo que brigar, Thiago, para ter uma coisa que é sua de direito. Mas e tu veja que é por isso que os precatórios estaduais... Que são inúmeros. Que são zilhares, que são a dívida do Estado com o cidadão, né? A dívida do Estado com o cidadão. Estão sendo pagos de 1978 hoje. 1978. Eu não era nascido e eu tenho 41 anos de idade. Sou mais novo. Mais novo, tá? Eu não era nascido. Então os precatórios que estão sendo pagos são esses. Porque o Estado está quebrado, até a responsabilidade... Claro, pode ter tido má gestão e tudo, enfim, mas...
Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso que eu ia dizer, mas assim, a má gestão existiu. Indiferente de quem for governante. Mas a dívida é a dívida, né? Aí que tá. A dívida é a dívida, essa dívida já tá paga. Só que por que é interessante pro Brasil a gente ficar devendo? Porque a gente vai pagar mais juros pra eles. E a gente sempre paga. E a gente fica A gente... refém Aí que tá. deles. A gente fica refém. E aí é o seguinte, o ministro Paulo Pimenta vem aqui, promete um monte de coisa, não cumpriu absolutamente nada. Eu quero que cumpra. Eu não entro... Porque é interessante pro todo o gaúcho que ele cumpra. Eu não estou na polarização. Eu não tô torcendo pra A e não tô torcendo pra B. Se o Paulo Pimenta fizer um trabalho maravilhoso aqui, eu vou bater palma pra ele. Se o Eduardo Leite fizer um trabalho maravilhoso, eu vou bater palma. Se o Bolsonaro, se o Lula, não, pouco me importa quem que vai resolver o problema. Mas que façam. Mas que façam. Então não vem prometer um monte de coisa aqui pra gente e não entregar absolutamente nada. Por que o nosso ministro não tá indo lá discutir a dívida com o presidente Lula? Ele não é gaúcho de Santa Maria? Vai lá discutir a dívida. Essa dívida já tá pago. Muitas vezes. É. Tiago, pra gente finalizar a nossa conversa, nosso papo aqui no Visão RS, sempre muito bom falar contigo. Que recado tu pode dar? Vamos bem focar nessa câmera aqui. Pra aquele cidadão que tá recomeçando a vida, que tá ainda lá limpando o seu lodo, e para aquele cara que não pegou enchente, mas que precisa acordar amanhã de manhã, porque a economia dele vai ajudar a sustentar o seu colega nesse momento. Nós passamos por um momento muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, mas especificamente também em Porto Alegre. Eu queria dar um recado para ti, cidadão de Porto Alegre. Porto Alegre tem que ser reconstruída. E Porto Alegre não vai ser reconstruída só por governos, só por grandes empresários. Porto Alegre vai ser reconstruída por ti, por mim, por nós que tocamos essa cidade. Está na hora da gente levantar e reconstruir Porto Alegre. Com certeza, dias melhores virão. Nós temos que reconstruir a nossa cidade. E se Deus quiser, logo, logo, tudo isso vai passar. Maravilha, então. Conversamos com o Thiago Moisés, aqui em mais um episódio do Visão RS. Logo mais, voltamos com mais episódios, trazendo mais conteúdo para você.